Oi gente, tudo bem? De volta para mais uma videodica. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho de disciplina, tanto em sala de aula quanto no ensino remoto. Então de cara eu já peço para você deixar seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho que toda vez que a Tia Pri colocar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. E já vai compartilhando o link dessa aula com seus amigos, assim mais gente vai conhecer um pouquinho da minha prática e de repente te ajudar na sua sala de aula. Vamos começar falando um pouco da importância da rotina. Aí você vai me falar, Priscila, eu cliquei num vídeo pra gente falar um pouco sobre disciplina e você vai me falar de rotina? Sim, e eu vou te explicar por quê. Mas o que é na verdade a rotina? A rotina nada mais é do que você fazer e organizar todos os dias as mesmas coisas. Precisa ser especificamente no mesmo horário? Não, mas você precisa registrar as mesmas coisas todos os dias. Ter uma rotina exposta em algum lugar da sua sala de aula, discriminando os horários em que as coisas vão acontecer ao longo do dia, como por exemplo, a hora da entrada 7h30, aula de português às 7h50, 9h30 o recreio, 9h50 aula de inglês ou de educação física, aí depende do seu quadro de horários, tá? Mas ter isso tudo exposto e discriminado. Aí você vai me perguntar, mas Priscila, no ensino remoto também? Também. É muito importante para o seu aluno saber o que vai acontecer. Isso diminui a ansiedade e com o passar do tempo eles vão ficando mais calmos, tá? Na minha sala de aula eu costumava expor num banner, né? Eu escrevia lá o horário das coisas todos os dias, na hora da acolhida a gente escrevia os horários de cada coisa. Então eles sabiam o passo a passo do que ia acontecer ao longo do dia. E conforme as aulas e o tempo fosse passando, fosse se concretizando, nós íamos esticando aquilo ali. Chegava a ser engraçado, porque quando eu esquecia, eles me lembravam. E posso ter certeza que eles se lembram sempre de marcar o que já aconteceu. Até para eles já se organizarem para o que vai acontecer a seguir, tá? Uma outra estratégia que eu também costumava usar muito e dava certo é a questão do comportamento. Podia ser em trilha mensal, semanal, quinzenal. Tem uma galera que eu conheço que usa um quadro de incentivo exposto na sala. Também é muito legal, mas eu optava por individual. Então, cada aluno tinha no seu caderno, na sua agenda, no caderno de recado, um quadrinho, uma trilha como essa aqui que eu vou deixar para você ver, parecida ou similar, tá? Então eu deixava colado no caderno dos alunos essa trilha. E aí como é que ia acontecendo? Nós tínhamos os nossos combinados e no final do dia, quando perto assim da hora da saída, antes de passar o dever de casa, eu ia marcando nos cadernos deles individualmente quem conseguiu cumprir, quem não conseguiu cumprir. Pra galera que gosta de deixar o coletivo exposto, né, com o nome de todos os alunos e ali de repente a semana e ir colocando estrelinha ou bolinha ou florzinha, enfim, pro aluno que conseguiu naquele dia cumprir todo o combinado. Também dá certo, tá? São maneiras similares de fazer mais ou menos a mesma coisa. Você combinar determinadas coisas com os alunos e ao longo do dia conferir, você conseguiu cumprir? Você conseguiu cumprir? Você conseguiu cumprir? E deixar eles olharem aquilo. Com certeza, ao longo do tempo, eles mesmos já vão se policiando, né? Eles mesmos já vão se organizando. Aí você vai falar, Priscila, mas eu tô no ensino remoto, como é que eu vou fazer? Essa versão que eu tô deixando disponível lá no blog para você baixar, vai estar na descrição do vídeo aqui. Essa versão você pode colocá-la como foto e enviar de repente para cada aluno ou ter no mural do Google Sala de Aula ou do aplicativo que você usa para as suas aulas, tá? E ali, por exemplo, se for até o WhatsApp, o próprio WhatsApp, você tem a imagem e ali você consegue ticar ou botar um emoji para o aluno que cumpriu naquele dia. E aí, ao longo do tempo, a trilha vai se preenchendo e
No final, o aluno ganha um prêmio. Ah, mas eu tenho que premiar o aluno? Eu costumava premiar com coisas simples, um pirulito, uma bala, enfim. É a critério de cada um também. O prêmio pode ser, de repente, ser o ajudante do dia. O prêmio, de repente, pode ser, não sei, sentar mais perto de você, trocar de lugar, deixar ele escolher um lugar na sala. Assim, as crianças, eles são muito fáceis de se lidar. E a gente consegue estratégias simples para contornar a questão da disciplina na sua sala de aula. Um outro fator super importante é você ter a família sempre perto de você. Explicar de cara numa reunião inicial, assim que você está pegando a turma, ou no início do ano letivo, explicar o que você vai fazer, como você vai fazer e quais são os critérios. Antes das crianças, os responsáveis precisam estar cientes do que vai acontecer. Até porque, com certeza, vai chegar a casa, esse aluno ele vai falar com o responsável dele do que está acontecendo. Então, se o responsável já sabe o que vai acontecer, se vocês formam essa parceria, tudo flui melhor. Até porque, por exemplo, tem aquele aluno que não vai conseguir cumprir o combinado. Então, quando ele chegar a casa, ele vai chegar de repente com uma carinha vermelha, ou com uma carinha triste, ou, sei lá, com um X. E aí esse responsável, se ele tiver essa parceria com você, ele vai olhar a agenda, né, da criança todos os dias. Quando ele olhar a agenda ou o caderno de recado, ele vai ver que o aluno não cumpriu. E aí não cumpriu por quê? Aí vem o papel da família, né? O que aconteceu? Por que você não cumpriu com o combinado com a professora? Qual foi da parte do dia que você não cumpriu o combinado? Foi num todo? Então, quando a gente consegue ter essa parceria, tudo flui melhor. Tanto a questão do comportamento, quanto a aprendizagem, quanto todas as outras coisas. Nós, professores, precisamos demais dos responsáveis junto com a gente para desenvolver o aluno. Então, recapitulando, nós já falamos aqui 3 dicas. Primeiro, estabelecer uma rotina. Segundo, envolvimento com a família. Terceiro, uma trilha, um controle dos combinados. Outra dica muito importante é a questão do ajudante do dia. Para ser o ajudante do dia, o aluno precisa cumprir alguns combinados, que aí você vai registrar de acordo com o que tem mais necessidade. Por exemplo, pode ser o aluno que faz sempre as tarefas de casa, pode ser o aluno que consegue manter o distanciamento, que está respeitando o distanciamento, de repente o aluno que não está tirando a máscara. Gente, nós temos infinitas possibilidades para esses combinados. E quando esse combinado ele fica claro para o aluno, ele fica exposto para o aluno, é muito mais fácil de dar certo. Então esses combinados, eles também precisam estar expostos na sala de aula, seja presencial ou virtual. E se tem uma coisa que os baixinhos amam, é ser o ajudante do dia. Eu costumo fazer um crachá para esse aluno de plástico, todo bonitinho, todo formatado. Mas agora nós não podemos, ter esses materiais de uso coletivo. Então o que eu sugiro para você? Um adesivo colado na blusa, ou de repente um crachazinho individual impresso que aí você cola, ou prende com clips na camisa do aluno, ou de repente se você está no ensino remoto, uma estrelinha, um emoji diferente para ele, tá? Essas pequenas coisas eles amam fazer e se esforçam demais para conseguir. E aí é mais um trunfo que a gente tem para administrar a questão da disciplina em sala de aula. E eu tenho certeza que com essas pequenas coisas feitas com o tempo, com a insistência, com a persistência, aos poucos a disciplina vai fluir. Agora eu só te digo uma coisa, não desista, seja rígido com os combinados e com as regras, porque eles cobram e eles sabem também quando a gente amolece e acaba deixando fluir. Eu espero que vocês tenham curtido as dicas de hoje. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha o link desse vídeo com os seus amigos. Um beijo, até a próxima, tchau!